A reação surpreendente do milionário ao saber que a menina da rua salvou seu filho em perigo. O dia estava ensolarado, mas o coração de Eduardo, um homem acostumado a fechar negócios milionários, estava mais pesado do que um dia nublado. Seu filho, Leonardo, tinha acabado de se envolver em um grave acidente de carro. O telefone tocou com uma urgência perturbadora, e ao ouvir a notícia, Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como seria a vida sem o garoto? O pensamento o desestabilizou. Ele sempre se concentrou no dinheiro, no poder, nos negócios, mas agora tudo isso parecia uma ilusão diante da possibilidade de perder seu único filho. Quando a ambulância finalmente chegou ao hospital, Eduardo mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam enquanto ele esperava. O que ele não esperava era que uma jovem, uma garota que parecia ter saído de um conto de fadas sombrio, surgisse no corredor, com um olhar firme e determinado. Era Júlia, a menina da rua que vivia à margem de uma sociedade que a ignorava. Os cabelos desgrenhados e as roupas rasgadas faziam Eduardo pensá-la como uma ninguém, apenas mais um dos rostos perdidos entre os sem-tetos da cidade. Mas ali, em meio à confusão, ela não tinha um pingo de medo. "Eu salvei seu filho", disse ela, a voz soando como um eco que explodiu nos ouvidos dele. Eduardo a olhou com desprezo e incredulidade. O que aquela menina poderia saber sobre salvação? Seu mundo de cimento e cristal não permitia que ele enxergasse a verdadeira essência dela. Ele a ignorou, focando apenas no médico que se aproximava com uma expressão grave. As palavras que ele ouviu não eram aquelas que ele queria. Mas em vez de seguir em frente, a figura de Júlia pairava em sua mente. A curiosidade, misturada ao desprezo, o levou a investigar a vida daquela garota. O que ele descobriu foi um verdadeiro filme de terror. A origem dela carregava traumas profundos, sorrisos perdidos e uma força assustadora. Todos aqueles desafios moldaram Júlia para ser a heroína que, com uma coragem inigualável, salvara Leonardo. No fundo, o milionário começou a se questionar. Quem de fato era o verdadeiro heroísmo? Enquanto o estado de Leonardo se estabilizava, Eduardo se viu lutando contra os próprios demônios. Ele se lembrava das noites em que priorizara uma negociação importante em vez de ouvir as histórias do filho. O peso da culpa se tornou insuportável. O que realmente importava? Seu legado de riquezas ou o amor que deixara adormecido? Por fim, a adrenalina do choque e da ansiedade o levou a um encontro inesperado com Júlia. Ao se aproximar da jovem, ela revelou um segredo que mudaria tudo. "Eu sou", começou ela, mas a tensão no ar era palpável. Um nó na garganta de Eduardo. Uma ligação misteriosa com a história de sua própria família. O passado batia à porta. Agora ele se via em uma encruzilhada. Manter sua vida de riqueza e solidão ou abrir-se para o mundo emocional que nunca conseguiu abraçar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Júlia se preparava para revelar seu segredo, o ambiente ao redor parecia se silenciar. Eduardo prendeu a respiração, ansioso e confuso ao mesmo tempo. Ele não sabia como reagir. A pressão do momento quase o fez sentir como se estivesse sufocando. Eu sou a irmã do seu filho, disse Júlia, com a voz mais baixa, mas que parecia ecoar por todo o corredor. A afirmação paralisou Eduardo. Ele se sentiu como se o chão tivesse escorregado sob seus pés. O que ela estava dizendo? Irmã, isso é impossível. Suas palavras saíram como um grito sufocado. A mente dele girava enquanto tentava processar a revelação. Uma série de perguntas tomou conta de sua cabeça. Como isso era possível? Ele sempre acreditou que era pai solteiro desde a separação de sua ex-esposa. Júlia continuou, seus olhos firmes penetrando os de Eduardo. Eu sou fruto de um relacionamento que seu pai teve. Ele nunca soube, e minha mãe me mandou para longe. Mas eu sou sua irmã, Eduardo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Júlia. Eu sempre busquei você. Quando vi o seu filho em perigo, soube que tinha que agir. Um alvoroço de vozes começou a se formar ao redor deles. Outros parentes de pacientes, enfermeiros, todos olhando com curiosidade e reprovação, murmurando entre si. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Aquelas revelações o deixaram confuso e em choque. Ele sempre se achou no controle de sua vida, construindo um império, mas agora isso parecia desmoronar na sua frente. A realidade começou a doer. Uma irmã, alguém que ele nunca soube que existia. A culpa e a incredulidade o consumiam. Como você pode provar isso? Perguntou Eduardo, sem saber se queria realmente a resposta. Ele queria acreditar que era possível transformar essa dor em algo bom, mas a raiva o impedia de aceitar. Júlia se afastou alguns passos, a expressão dela próxima ao desespero. São os dados que minha mãe deixou. Eu não tinha certeza de quem você era, mas quando soube que seu filho estava em perigo, não pensei duas vezes. Eu só queria ajudar. A voz dela estava carregada de emoção, como se cada palavra custasse a vida dela. Mas Eduardo não conseguia absorver. Por que você nunca se apresentou antes? Por que agora? A frustração invadiu seu peito. Porque eu sou apenas uma criança da rua. Ninguém me escuta. Ninguém se importa. E quando vi Leonardo, o desespero tomou conta de mim. Ele é seu filho. E se ele não tivesse sobrevivido, eu não teria a coragem de ficar aqui. A tristeza nos olhos de Júlia era palpável. A pressão da verdade a obrigava a abrir o coração. A tensão aumentou. Eduardo se viu cercado por um misto de sentimentos. A revelação de Júlia pegou-o de surpresa, mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma conexão estranha, uma responsabilidade, algo que nunca quis antes. Os murmúrios ao redor aumentavam, e ele percebeu que agora não estava mais sozinho nessa história. Ele tinha apenas um momento para escolher: permitir que a dor do passado ditasse seu futuro,
ou começar a construir uma nova relação, mesmo que desestruturada. Foi quando o alarme do hospital disparou. Os gritos dos enfermeiros ecoaram pelo corredor. Ele viu a equipe médica correndo. O estado do Leonardo está piorando. Sua voz de desespero cortou a confusão. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele precisava agir. A presença de Júlia agora era um peso sobre seus ombros. Seria ela uma irmã ou apenas mais uma tragédia em sua vida? Tudo se tornou uma linha tênue entre drama, responsabilidade e ansiedade. O que ele faria a seguir poderia mudar tudo novamente. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. Ele não sabia se era o desespero ou a adrenalina, mas todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. O ambiente virou caos. Enfermeiros corriam de um lado para o outro. Médicos se apressavam. E as vozes tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou para Júlia, à sua frente. Aquela jovem desconfortável parecia ter se tornado um ímã de tragédias. E agora ele estava inclinado a... Nunca podia imaginar. A partir do fim do gosto, ele não sabia que existia. A revelação de que era sua irmã saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Mas os sussurros ao redor estavam cada vez mais altos. Ele percebeu que os olhos de outros visitantes estavam fixos neles, quase como se estivessem acompanhando um dos médicos. Com uma expressão grave, não se deteve para olhar Eduardo nos olhos. "Precisamos de você fora, agora!" E empurrou-o para o lado. A tensão era palpável, mas também havia algo mais. Uma sensação estranha, como se um outro peso estivesse prestes a surgir. Ele olhou de relance para Júlia, e naquele instante, um estrondo irrompeu do fundo do corredor. Um grito, depois outro. O alarme de um monitor disparou. Então, como se os fios do destino se entrelaçassem, uma figura conhecida apareceu, que Eduardo nunca esperava ver ali. Era sua ex-esposa, Raquel. Seu olhar era de desespero e incredulidade. "Eduardo." A voz dela cortou o ar pesado. Os murmúrios da multidão aumentaram, e a tensão se tornou elétrica. "Raquel, não é hora!" Eduardo começou, mas foi interrompido. "Você não entende. O Leonardo, eu estou aqui por quê?" Os rostos dos dois se encontraram. Uma história complicada, iluminada por memórias antigas e fumaça de ressentimentos não resolvidos. A afirmação que saiu de sua boca em seguida acertou Eduardo como um soco no estômago. "Ele não é só seu filho. Ele é meu também. E eu sou a única que sabe a verdade." Tudo parou. Os murmúrios se calaram. O coração de Eduardo despencou. "O que você quer dizer?" A incredulidade foi como um veneno rastejante se espalhando pela mente dele. Raquel, com lágrimas nos olhos, olhou fundo nos olhos dele. "Ele é nosso filho biológico, mas não é só isso. Há algo mais que você não sabe. Algo sobre a nossa separação. Algo que me fez afastar." As palavras dela soaram como o eco de uma vida passada. Ela tinha mais segredos? O passado que os unia começava a despedaçar.
revelando fissuras que pareciam impossíveis de curar. A confusão tomou conta de Eduardo. Como assim? Havia mais? Antes que pudesse fazer outra pergunta, um grito cortou o ar novamente. A equipe médica correu para fora do quarto, e um médico ofegante gritou: "Alguém precisa vir conosco agora. O estado dele é crítico." Eduardo olhou para Júlia, que parecia tão perdida quanto ele. Ele olhou de volta para Raquel, a desconfiança queimando seu interior. O que mais eles escondiam? O que mais havia? Ele tinha que tomar uma decisão. Ficar ali, preso neste emaranhado de segredos, ou seguir com a esperança de salvar seu filho. Mas como poderia tomar uma decisão sem entender a extensão da verdade? Ele sentiu a pressão de todos ao seu redor e a vida de Leonardo pendurada na balança. "O que eu faço?" ele murmurou, a decisão se acirrando dentro dele enquanto as sombras de revelações não ditas se espalhavam, desmoronando tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria história. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. Ele não sabia se era o desespero ou a adrenalina, mas todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. O ambiente virou caos. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, médicos se apressavam, e as vozes tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou para Júlia, à sua frente. Aquela jovem desconfortável parecia ter se tornado um ímã de tragédias. E agora ele estava inclinado a acreditar que, ao mesmo tempo em que salvou Leonardo, ela também abria uma ferida que ele não sabia que existia. A revelação de que era sua irmã saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. "Júlia, eu preciso saber mais." "Não agora." Ele gaguejou, o peso da revelação no ar. A vida do filho estava em jogo, e a discussão sobre uma família secreta parecia insignificante. Mas os sussurros ao redor estavam cada vez mais altos. Ele percebeu que os olhos de outros visitantes estavam fixos neles, quase como se estivessem acompanhando a cena de um filme angustiante. Quando a equipe médica finalmente chegou à porta. "O quarto de Leonardo?" Eduardo se aproximou, um nó na garganta. "Como ele está?" Sua voz saiu trêmula e aflita. Um dos médicos, com uma expressão grave, não se deteve para olhar Eduardo nos olhos. "Precisamos de você fora, agora!" E empurrou para o lado. A tensão era palpável, mas também havia algo mais. Uma sensação estranha, como se um outro peso estivesse prestes a surgir. Ele olhou de relance para Júlia, e naquele instante, um estrondo irrompeu do fundo do corredor. Um grito, depois outro. O alarme de um monitor disparou. Então, como se os fios do destino se entrelaçassem, uma figura conhecida apareceu, que Eduardo nunca esperava ver ali. Era a sua ex-esposa, Raquel. Seu olhar era de desespero e incredulidade. "Eduardo!" A voz dela cortou o ar pesado. O que aconteceu? Os murmúrios da multidão aumentaram, e a tensão se tornou elétrica. "Raquel, não é hora!" Eduardo começou, mas foi interrompido. "Você não entende! O Leonardo, eu estou aqui porque..." Os rostos dos dois se encontraram. Uma história complicada iluminada por memórias antigas e fumaça de ressentimentos não resolvidos. Da afirmação que saiu de sua boca em seguida, acertou Eduardo como um soco no estômago. "Ele não é só seu filho. Ele é meu também."
E eu sou a única que sabe a verdade. Tudo parou. Os murmúrios se calaram. O coração de Eduardo despencou. O que você quer dizer? A incredulidade foi como um veneno rastejante, se espalhando pela mente dele. Raquel, com lágrimas nos olhos, olhou fundo nos olhos dele. Ele é nosso filho biológico. Mas não é só isso. Há algo mais que você não sabe. Algo sobre a nossa separação. Algo que me fez afastar. As palavras dela soaram como um eco de uma vida passada. Ela tinha mais segredos? O passado que os unia começava a despedaçar, revelando fissuras que pareciam impossíveis de curar. A confusão tomou conta de Eduardo. Como assim? Havia mais? Antes que pudesse fazer outra pergunta, um grito cortou o ar novamente. A equipe médica correu para fora do quarto. E um médico, ofegante, gritou: "Alguém precisa vir conosco agora. O estado dele é crítico." A pressão estava insuportável. Eduardo olhou para Júlia, que parecia tão perdida quanto ele. Enquanto as palavras de Raquel ecoavam em sua mente, um novo tipo de medo se instalou. O que mais eles escondiam? O que mais havia? Ele tinha que tomar uma decisão. Ficar ali, preso neste emaranhado de segredos, ou seguir com a esperança de salvar seu filho. Mas como poderia tomar uma decisão sem entender a extensão da verdade? Neste momento, algo aconteceu. Um estrondo vindo do fim do corredor, como se o próprio hospital estivesse tremendo. As luzes piscavam e Eduardo viu uma sombra se aproximando. Era um homem. Ele parecia familiar, mas Eduardo não conseguia colocá-lo na sua memória. O homem levou a mão ao peito e então, como uma cena congelada, Eduardo soltou um grito. Não era possível. Não podia ser. A voz trêmula do homem cortou a tensão. Eu sou o pai de Júlia. A revelação foi como uma bomba. Eduardo e Raquel fixaram os olhos nele, incrédulos. Segredos antigos e histórias não contadas se entrelaçavam. E com cada palavra que saía daquele homem, a vida de todos ali mudava. O que mais ele sabia? Essa nova figura mudava tudo, e Eduardo percebeu que as respostas que ele buscava estavam prestes a transformá-los de maneiras que ninguém poderia prever. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. A adrenalina tomou conta dele, e todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. O ambiente virou um caos. Enfermeiros corriam, médicos se apressavam, e os gritos tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou para Júlia. Aquela jovem, tão fora de contexto, parecia uma imã de tragédias. Ele estava inclinado a acreditar que, ao mesmo tempo em que ela tinha salvado seu filho, abria uma ferida que ele não sabia que existia. A revelação de que era sua irmã saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Júlia, eu preciso saber mais, não agora, ele disse. O peso da revelação à espreita. Mas o motivo de sua angústia agora era outro. A vida do filho estava em jogo, e discutir sobre uma família secreta
parecia insignificante. Porém, os murmúrios ao redor tornavam-se cada vez mais altos. Ele percebeu que os olhares curiosos dos visitantes estavam fixos neles, como se assistissem a uma cena dramática. Quando a equipe médica finalmente chegou à porta do quarto de Leonardo, Eduardo se aproximou, um nó na garganta. Como ele está? Sua voz saiu, trêmula e aflita. Um médico com uma expressão severa não se deteve para olhar nos olhos de Eduardo. Precisamos de você fora, agora! E o empurrou para o lado. A tensão estava insuportável. Enquanto Eduardo tentava processar tudo, a figura de um homem apareceu no fundo do corredor. Ele parecia familiar, mas Eduardo não conseguia reconhecer quem era. O homem levava a mão ao peito, e então, como uma cena congelada, Eduardo soltou um grito. Não podia ser. Você! Ele exclamou. Seu estado de choque misturando-se com uma raiva súbita, como se estivesse diante de um fantasma. Eu sou o pai de Júlia, disse o homem, a voz tensa. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo e Raquel fixaram os olhos nele, incrédulos. Toda a confusão emocional que havia se acumulado. Agora parecia um quebra-cabeça gigante, e aquela nova figura era a peça central que transformava tudo ao seu redor. Pai, o que você está dizendo? Raquel balançou a cabeça em descrença, agora imersa em um caos de emoções. As palavras perdidas entre eles pareciam ecoar de forma estrondosa. Como você pode ser o pai dela? A incredulidade era palpável e a pressão no ambiente aumentava. Mas o homem não hesitou. Eu precisei me afastar. Havia razões complicadas, mas eu nunca deixei de amar meus filhos, ele disse, a voz embargada pela dor. Eduardo não sabia se queria acreditar. A tensão era esmagadora, e enquanto as revelações se desenrolavam, uma sensação estranha começou a quebrar o chão sob seus pés. Foi então que um grito cortou o ar. Era um grito nítido, uma voz conhecida. Parem! A palavra saiu como um estalo na linha de história compartilhada. Era Sofia, a avó de Leonardo. Não esperava encontrá-los aqui, sem saber a verdade. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Todos os olhares se voltaram para ela, e a atenção coletiva se transformou em um facho de luz que iluminava verdades enterradas. Sofia, o que você quer dizer? Eduardo perguntou, a voz tremendo. Ela engoliu em seco e então deixou escapar uma frase que mudaria tudo. Leonardo não é só seu filho, ele é meu neto também, e vocês precisam saber que eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. O ar estava pesado, como se todos respirassem a mesma dúvida. Raquel e Eduardo se entreolharam, confusos. O que mais poderiam estar escondendo? As palavras de Sofia soavam tão desoladoras que a verdade parecia fraturar ainda mais a relação deles. Você sabia? Eduardo perguntou, a voz baixa. Os olhares fixos em Sofia pareciam analisar cada movimento dela, enquanto o silêncio ocupava o espaço. A tensão crescia, e ele sentia o mundo se desmoronando ao seu redor. O que mais estava por vir? A dúvida pairava no ar, como nuvens carregadas prestes a desabar. Eduardo sabia que naquele momento a vida dele jamais seria a mesma.
Ele precisava saber tudo, mesmo que o custo fosse muito alto para suportar. O que mais estava escondido nas sombras desse hospital? O ar estava pesado, como se todos respirassem a mesma dúvida. Raquel olhou de relance para Sofia e a preocupação começou a tomar conta. Desceu o olhar. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A sala ficou em um silêncio ensurdecedor, todos tateando no escuro. Sofia, com a voz embargada, começou a contar. Antes de vocês se separarem, Eduardo, eu sabia sobre a gravidez de Raquel e sabia que Leonardo estava prestes a nascer. Mas também sabia de um segredo, algo que poderia mudar tudo. Ela olhou para a filha, com lágrimas nos olhos. Eu acidentalmente descobri, e foi por isso que me mantive à distância. Queria protegê-los. Proteger você, Raquel. Antes que qualquer um pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Leonardo! A palavra saiu de forma desesperada. O som veio de um grupo de enfermeiros que entrava na sala de emergência. O suspense de minutos se transformou em uma corrida. Contra o tempo. Eduardo sentiu o estômago revirar. Não podia perder Leonardo. Ele precisava dele. Foi como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. O que você sabe, Sofia? O que mais você tem a ver com tudo isso? Perguntou, a tensão aumentando em cada sílaba. Raquel estava pálida, suas mãos tremiam. Quando fui procurar por vocês, achei algo. Documentos, registros de uma pensão, encontrando uma ligação mais profunda entre nossas famílias. Os segredos se estendiam além do que vocês imaginam, Sofia disse, a voz quase um sussurro. O peso da verdade pairava no ar, mas o foco de Eduardo ainda era o quarto de Leonardo. E então, uma nova figura surgiu no corredor. Uma mulher de cabelos escuros e uma expressão decidida. Eduardo a reconheceu imediatamente. Tânia, ele exclamou, a última pessoa que esperava ver. O que você está fazendo aqui? A tensão se intensificou. Tânia, sua ex-namorada, tinha um passado complicado com ele. Ela era uma lembrança que ele preferia manter trancada. Eu vim para ajudar. Tem coisas que você precisa saber. E agora, mais do que nunca, não podemos deixar que isso afete Leonardo, disse Tânia, a voz carregada de urgência. Os olhos dela brilharam com um fogo que Eduardo nunca tinha visto antes. Eu sou a doadora que ajudou em sua concepção, Eduardo. Leonardo é tão meu quanto seu. Essas palavras foram como um tapa na cara. O choque paralisou Eduardo. Como você poderia fazer isso? Ele gritou, a dor se misturando à raiva. O nó na garganta se apertou. Raquel estava em choque, o queixo caído, a realidade traçando um caminho tortuoso à frente. O murmúrio entre os enfermeiros e familiares começou a crescer. Olhares de reprovação e segredo se espalharam. Ninguém deve saber. Tânia começou a argumentar. Mas a verdade estava prestes a escorregar para fora, como se o universo tivesse decidido que estava na hora de expor os véus do passado. Não, essa não é a hora! Eduardo gritou, sua voz ecoando pelo corredor, mas a verdade estava à vista. E, a partir daquele momento, tudo se tornaria uma questão de quem teria coragem para enfrentar a revelação que mudaria suas vidas para sempre. A tensão pesava como chumbo,
e ele sabia que teria que enfrentar as consequências das escolhas que tinha feito. Antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, os gritos da equipe médica aumentaram em desespero. Precisamos de todos para se afastar, agora! Um médico empurrou Eduardo e Raquel para o lado, enquanto corria em direção ao quarto. O terror se instalou no peito de Eduardo quando pensou em Leonardo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras da história de sua família? Enquanto o relógio parecia parar, ele sentiu que o chão começava a se mover sob seus pés. O peso das revelações carregava a ameaça de um colapso total. E no retrocesso da verdade, com sua vida prestes a desmoronar, Eduardo percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas o futuro de seu filho. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. A adrenalina tomou conta dele, e todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. O ambiente virou um caos. Enfermeiros corriam, médicos se apressavam, e os gritos tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou para Júlia. Aquela jovem, tão fora de contexto, parecia uma imã de tragédias. Ele estava inclinado a acreditar que, ao mesmo tempo em que ela tinha salvado seu filho, abria uma ferida que ele não sabia que existia. A revelação de que era sua irmã saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Júlia, eu preciso saber mais, não agora, ele disse, o peso da revelação à espreita. Mas o motivo de sua angústia agora era outro. A vida do filho estava em jogo. E discutir sobre uma família secreta parecia insignificante. Porém, os murmúrios ao redor tornavam-se cada vez mais altos. Ele percebeu que os olhares curiosos dos visitantes estavam fixos neles, como se assistissem a uma cena dramática. Quando a equipe médica finalmente chegou à porta do quarto de Leonardo, Eduardo se aproximou, um nó na garganta. Como ele está? Sua voz saiu trêmula e aflita. Um médico, com uma expressão severa, não se deteve para olhar nos olhos de Eduardo. Precisamos de você fora, agora! E o empurrou para o lado. A tensão estava insuportável. Enquanto Eduardo tentava processar tudo, a figura de um homem apareceu no fundo do corredor. Ele parecia familiar, mas Eduardo não conseguia reconhecer quem era. O homem levava a mão ao peito e então, como uma cena congelada, Eduardo soltou um grito. Não podia ser. Você? Ele exclamou, sua mente girando. Eu sou o pai de Júlia, disse o homem, a voz tensa. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo e Raquel fixaram os olhos nele, incrédulos. Toda a confusão emocional que havia se acumulado agora parecia um quebra-cabeça gigante. E aquela nova figura era a peça central que transformava tudo ao seu redor. Pai, o que você está dizendo? Raquel balançou a cabeça em descrença, agora imersa em um caos de emoções. As palavras perdidas entre eles pareciam ecoar de forma estrondosa. Como você pode ser o pai dela? A incredulidade era palpável e a pressão no ambiente aumentava, mas o homem não hesitou. Eu precisei me afastar. Havia razões complicadas,
mas eu nunca deixei de amar meus filhos. Ele disse, a voz embargada pela dor. Eduardo não sabia se queria acreditar. A tensão era esmagadora, e enquanto as revelações se desenrolavam, uma sensação estranha começou a quebrar o chão sob seus pés. Foi então que um grito cortou o ar. Era um grito nítido, uma voz conhecida. Parem! A palavra saiu como um estalo na linha de história compartilhada. Era Sofia, a avó de Leonardo. Não esperava encontrá-los aqui, sem saber a verdade. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Todos os olhares se voltaram para ela, e a atenção coletiva se transformou em um facho de luz que iluminava verdades enterradas. Sofia, o que você quer dizer? Eduardo perguntou, a voz tremendo. Ela engoliu em seco, e então deixou escapar uma frase que mudaria tudo. Leonardo não é só seu filho, ele é meu neto também, e vocês precisam saber que eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. O ar estava pesado, como se todos respirassem a mesma dúvida. Raquel e Eduardo se entreolharam, confusos. O que mais poderiam estar escondendo? As palavras de Sofia soavam tão desoladoras que a verdade parecia fraturar ainda mais a relação deles. Você sabia? Eduardo perguntou, a voz baixa. Os olhares fixos em Sofia pareciam analisar cada movimento dela enquanto o silêncio ocupava o espaço. A tensão crescia e ele sentia o mundo se desmoronando ao seu redor. Quando fui procurar por vocês, achei algo, documentos, registros de uma tensão, encontrando uma ligação mais profunda entre nossas famílias. Os segredos se estendiam além do que vocês imaginam. Sofia disse, a voz quase um sussurro. O peso da verdade pairava no ar, mas o foco de Eduardo ainda era o quarto de Leonardo. E então, uma nova figura surgiu no corredor. Uma mulher, de cabelos escuros e uma expressão decidida. Eduardo a reconheceu imediatamente. Tânia, ele exclamou, a última pessoa que esperava ver. O que você está fazendo aqui? A tensão se intensificou. Tânia, sua ex-namorada, tinha um passado complicado com ele. Ela era uma lembrança que ele preferia manter trancada. Eu vim para ajudar. Tem coisas que você precisa saber. E agora, mais do que nunca, não podemos deixar que isso afete Leonardo. Disse Tânia, a voz carregada de urgência. Os olhos dela brilharam com um fogo que Eduardo nunca tinha visto antes. Eu sou a doadora que ajudou em sua concepção, Eduardo. Leonardo é tão meu quanto seu. Essas palavras foram como um tapa na cara. O choque paralisou Eduardo. Como você poderia fazer isso? Ele gritou, a dor se misturando à raiva. O nó na garganta se apertou. Raquel estava em choque, o queixo caído, a realidade traçando um caminho tortuoso à frente. O murmúrio entre os enfermeiros e familiares começou a crescer. Olhares de reprovação e segredo se espalharam. Ninguém deve saber. Tânia começou a argumentar. Mas a verdade estava prestes a escorregar para fora, como se o universo tivesse decidido que estava na hora de expor os véus do passado.
Não, não, essa não é a hora, Eduardo gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Mas a verdade estava à vista, e a partir daquele momento, tudo se transformaria em uma questão de quem teria coragem para enfrentar a revelação que mudaria suas vidas para sempre. A tensão pesava como chumbo, e ele sabia que teria que enfrentar as consequências das escolhas que tinha feito. Antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, os gritos da equipe médica aumentaram em desespero. Precisamos de todos para se afastar, agora! Um médico empurrou Eduardo e Raquel para o lado, enquanto corria em direção ao quarto. O terror se instalou no peito de Eduardo quando pensou em Leonardo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido nas sombras da história de sua família? Enquanto o relógio parecia parar, ele sentiu que o chão começava a se mover sob seus pés. O peso das revelações carregava a ameaça de um colapso total. E no retrocesso da verdade, com sua vida prestes a desmoronar, Eduardo percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas o futuro de seu filho. E então, em um instante de horror, a porta do quarto se abriu, revelando a equipe médica em pânico, e com um grito que ecoou por todo o corredor, todos ouviram: "Perdemos o controle! Está tudo fugindo do padrão! Há algo mais!" O desespero tomou conta, e Eduardo sentiu como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. A revelação final, o que mais poderia ser, que ele ainda não sabia. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. A adrenalina tomou conta dele, e todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. O ambiente virou um caos. Enfermeiros corriam, médicos se apressavam, e os gritos tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou para Júlia. Aquela jovem, tão fora de contexto, parecia uma imã de tragédias. Ele estava inclinado a acreditar que, ao mesmo tempo em que ela tinha salvado seu filho, abria uma ferida que ele não sabia que existia. A revelação de que era sua irmã saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. "Júlia, eu preciso saber mais." "Não agora," ele disse, o peso da revelação à espreita. Mas o motivo de sua angústia agora era outro. A vida do filho estava em jogo, e discutir sobre uma família secreta parecia insignificante. Porém, os murmúrios ao redor tornavam-se cada vez mais altos. Ele percebeu que os olhares curiosos dos visitantes estavam fixos neles, como se assistissem a uma cena dramática. Quando a equipe médica finalmente chegou à porta do quarto de Leonardo, Eduardo se aproximou, um nó na garganta. "Como ele está?" Sua voz saiu trêmula e aflita. Um médico com uma expressão severa não se deteve para olhar nos olhos de Eduardo. "Precisamos de você fora, agora!" E o empurrou para o lado. A tensão estava insuportável. Enquanto Eduardo tentava processar tudo, a figura de um homem apareceu no fundo do corredor. Ele parecia familiar, mas Eduardo não conseguia reconhecer quem era. O homem levava a mão ao peito, e então, como uma cena congelada, Eduardo soltou um grito. "Não podia ser. Você!" ele exclamou, sua mente girando. "Eu sou o pai de Júlia", disse o homem, a voz tensa.
A revelação caiu como uma bomba. Eduardo e Raquel fixaram os olhos nele, incrédulos. Toda a confusão emocional que havia se acumulado agora parecia um quebra-cabeça gigante. E aquela nova figura era a peça central que transformava tudo ao seu redor. Pai, o que você está dizendo? Raquel balançou a cabeça em descrença, agora imersa em um caos de emoções. As palavras perdidas entre eles pareciam ecoar de forma estrondosa. Como você pode ser o pai dela? A incredulidade era palpável e a pressão no ambiente aumentava. Mas o homem não hesitou. Eu precisei me afastar. Havia razões complicadas, mas eu nunca deixei de amar meus filhos, ele disse, a voz embargada pela dor. Eduardo. Não sabia se queria acreditar. A tensão era esmagadora, e enquanto as revelações se desenrolavam, uma sensação estranha começou a quebrar o chão sob seus pés. Foi então que um grito cortou o ar. Era um grito nítido, uma voz conhecida. Parem! A palavra saiu como um estalo na linha de história compartilhada. Era Sofia, a avó de Leonardo. Não esperava encontrá-los aqui, sem saber a verdade. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. Todos os olhares se voltaram para ela, e a atenção coletiva se transformou em um facho de luz que iluminava verdades emperradas. Sofia, o que você quer dizer? Eduardo perguntou, a voz tremendo. Ela engoliu em seco e então deixou escapar uma frase que mudaria tudo. Leonardo não é só seu filho. Ele é meu neto também. E vocês precisam saber que eu sou a razão pela qual tudo isso aconteceu. O ar estava pesado, como se todos respirassem a mesma dúvida. Raquel e Eduardo se entreolharam, confusos. O que mais poderiam estar escondendo? As Sofias soavam tão desoladoras que a verdade parecia fraturar ainda mais a relação deles. Você sabia? Eduardo perguntou. A voz baixa, os olhares fixos em Sofia pareciam analisar cada movimento dela, enquanto o silêncio ocupava o espaço. A tensão crescia, e ele sentia o mundo se desmoronando ao seu redor. Quando fui procurar por vocês, achei algo. Documentos, registros de uma pensão, encontrando uma ligação mais profunda entre nossas famílias. Os segredos se estendiam além do que vocês imaginam, Sofia disse, a voz quase um sussurro. O peso da verdade pairava no ar, mas o foco de Eduardo ainda era o quarto de Leonardo. E então, uma nova figura surgiu no corredor. Uma mulher, de cabelos escuros e uma expressão decidida. Eduardo a reconheceu imediatamente. Tânia, ele exclamou, a última pessoa que esperava ver. O que você está fazendo aqui? A tensão se intensificou. Tânia, sua ex-namorada, tinha um passado complicado com ele. Ela era uma lembrança que ele preferia manter trancada. Eu vim para ajudar. Tem coisas que você precisa saber. E agora, mais do que nunca, não podemos deixar que isso afete Leonardo, disse Tânia, a voz carregada de urgência. Os olhos dela brilharam com um fogo que Eduardo nunca tinha visto antes. Eu sou a doadora que ajudou em sua concepção, Eduardo. Leonardo, é tão meu quanto seu. Essas palavras foram como um tapa na cara.
O choque paralisou Eduardo. Como você poderia fazer isso? Ele gritou, a dor se misturando à raiva. O nó na garganta se apertou. Raquel estava em choque, o queixo caído, a realidade traçando um caminho tortuoso à frente. O murmúrio entre os enfermeiros e familiares começou a crescer. Olhares de reprovação e segredo se espalharam. Ninguém deve saber, Tânia começou a argumentar, mas a verdade estava prestes a escorregar para fora, como se o universo tivesse decidido que estava na hora de expor os véus do passado. Eduardo olhou para cada um deles, Júlia, Tânia, Raquel e Sofia. Um mosaico de segredos e revelações esmagando-o. E no meio de todo esse caos, um grito repentino ecoou. Aí está, Eli! A voz de um guardião do hospital cortou a atmosfera. Era um homem que Eduardo nunca havia visto antes, mas sua presença intensificou a aura de mistério. O que você está fazendo aqui? O homem olhou pensado e, num tom de quem trazia verdades amargas, completou. Vocês precisam saber que Leonardo não é quem pensam. Há algo muito mais sinistro por trás de toda essa situação. Ele não é apenas o seu filho, Eduardo. Ele é parte de algo maior. Um plano que começou há muito tempo e que vocês estão prestes a descobrir. Eduardo sentiu um frio na espinha. Um mistério mais profundo que estava escondido sob a superfície. As palavras do homem pareciam uma porta a se escancarar para o desconhecido. E enquanto a realidade se desmoronava, ele percebeu que os segredos revelados até agora eram só a ponta do iceberg. O que mais estava prestes a vir à tona? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O alarme do hospital disparou, ecoando pelo corredor como um grito agudo. Eduardo sentiu o coração acelerar. O estado do Leonardo está piorando. A adrenalina tomou conta dele e todos os seus pensamentos se concentraram naquele momento. Seu filho precisava dele. Aquele lugar virou um caos. Enfermeiros corriam, médicos se apressavam e os gritos tornaram-se um turbilhão. Eduardo olhou de relance para Júlia. Ela, tão fora de contexto, parecia uma imã de tragédias. Ele estava inclinado a acreditar que, ao mesmo tempo em que ela tinha salvado seu filho, era sua irmã. Saturou o ar entre eles, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Júlia, eu preciso saber mais, mas não agora, ele disse, pressionando as mãos contra a cabeça, como se estivesse tentando expulsar o silêncio ensurdecedor ao seu redor. A vida do filho estava em jogo, e discutir sobre uma família secreta parecia insignificante agora. Mas a urgência, nos murmúrios dos presentes, tornava tudo mais intenso. Ele percebeu que os olhares curiosos dos visitantes estavam fixos neles, como se assistissem a uma cena dramática. E então, a figura de um homem apareceu no fundo do corredor. Ele se aproximou lentamente, parecia tenso. Eduardo o encarou e, num momento, reconheceu o homem. Era Marcos, seu antigo sócio. O coração disparou. O que você está fazendo aqui? Eduardo perguntou, a confusão tomando conta dele. Eduardo, precisamos conversar agora, Marcos disse, sua voz carregada de urgência. Não é hora para isso! Eduardo gritou, mas a insistência de Marcos o fez hesitar. O homem estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O instante parecia estender-se naqueles segundos, e a ansiedade tomou conta. Mas você não entende. Leonardo não é o que parece, Marcos disse entre ofegos. Ele
Na verdade, ele pode ser um experimento. Eu fiquei envolvido em algo muito maior do que você imagina. Não é apenas uma questão de família. Há algo bem mais sombrio acontecendo. A revelação balançou Eduardo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com experimento? A incredulidade transbordava. A tensão aumentou a cada palavra de Marcos, enquanto o ambiente se enchia de murmúrios. Ele pode ser parte de um projeto que envolve manipulações genéticas. Algo que eu não queria fazer, Eduardo. Mas eu me vi preso nessa situação. A expressão de desespero nos olhos de Marcos deixava tudo mais vívido. Não podemos deixar que isso chegue até os médicos. Eles não podem saber. A vida do seu filho está em risco. Eduardo sentiu um frio na espinha. Como você pode estar envolvido em algo assim? Sua voz tremia com raiva e medo. Mas antes que Marcos pudesse explicar, um grito cortou o ar. Precisamos de todos aqui. O estado dele está se agravando. O desespero tomou conta dos dois homens. Eduardo olhou de Marcos para Júlia e depois para Raquel, que estava com as mãos cobertas na boca, ainda processando tudo. Aquela revelação tornava o mundo deles muito mais instável. Leonardo é nosso filho. Raquel finalmente gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Seja o que for, não importa. Ele é inocente. Raquel, você não entende. Marcos balançou a cabeça, parecendo atormentado. Não é só sangue. É maior que isso. Eles não podem descobrir a verdade. O que quer que você ache que é proteção, na verdade, é um tratamento horrível. Júlia estava paralisada. As palavras de todos apertavam seu coração. De repente, Eduardo sentiu uma sensação de pânico. O que mais estava escondido? O que mais havia a revelar? E enquanto a equipe médica se apressava, Eduardo olhou para Marcos, o homem que antes era seu amigo, e sentiu que aquele espaço estava se transformando em um verdadeiro labirinto de segredos. Uma corrente invisível se fechava ao seu redor e a pressão estava prestes a explodir. Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu de par em par, revelando uma médica com um olhar sério. Precisamos que todos saiam agora. O estado do paciente é crítico. O desespero voltou a se espalhar. O coração de Eduardo estava na garganta. Ele olhou para cada um, mas a verdade estava à vista. O que mais estava escondido nas sombras da história de sua família? O relógio parecia parar. Eduardo percebeu que tudo estava prestes a desmoronar, e as consequências daquela reviravolta poderiam ser devastadoras para todos. Eles não estavam prontos para o que estava por vir. O alarme do hospital cavava um eco desesperador pelo corredor. Eduardo sentiu o coração disparar. O estado do Leonardo está piorando. As palavras ressoavam na sua mente como um tamborim. 15 segundos. O terror. A adrenalina. A cena ao redor se transformou em um turbilhão. Enfermeiros corriam em todas as direções. Médicos se apressavam. Ele lançou um olhar aflito para Júlia, que estava paralisada, o rosto pálido. Ela devia tremê-lo. Um tal de fardo e tragédia pesados a se instalar ali no ar. Ele é meu irmão. Caramba! O que eu faço agora? O nó na garganta apertava mais a cada segundo. Júlia! A voz de Eduardo soou, uma súplica.
mas os pés estavam firmes. Um instante depois, a figura de Marcos surgiu entre a multidão. Precisamos conversar, Eduardo. Ele sentia a tensão em cada palavra, como se houvesse algo mais a ser dito, algo muito sombrio que os cercava. Não agora, o Leonardo. Mas Marcos insistiu. É sobre ele. Não é o que você pensa. Tem um lado sinistro nessa história. Ele pode ser parte de uma manipulação. As palavras voavam como facadas, e cada declaração era uma revelação muito maior do que ela soava. Eduardo sentiu os pensamentos se chocarem. O que você quer dizer com isso? Um pânico gelado se instalou. A urgência era palpável, mas o destino de Leonardo se tornava um labirinto de segredos a descobrir. A vida do meu filho está em jogo, e você me fala de segredos. Marcos pareceu hesitar, seus olhos cheios de dor. Eu me envolvi em algo que eu jamais deveria. Um projeto de pesquisa que algo pode ter a ver com o seu filho. Eduardo desabou em um mar revolto de emoções, a raiva e o medo se cruzando com desespero. Ele encarava não apenas um amigo virando as costas, mas um mundo de incertezas. Antes que pudesse processar mais, a médica responsável apareceu, empurrando a porta e exigindo que todos se afastassem. É agora. Precisamos de espaço. O desespero cresceu. O tempo parecia parar, e só restou o cheiro de álcool e a urgência cortante daquelas luzes fluorescentes. Mas enquanto observava a equipe entrar no quarto, Eduardo ouviu um grito. Leonardo! Era a voz de Raquel, profunda com a dor de uma mãe que lutava tanto por seu filho. Eles eram uma linha tênue entre o amor e a tragédia. Eduardo virou-se com um aperto no peito, o eco da afirmação de que Leonardo era seu. E não apenas dela. E então o silêncio caótico foi quebrado por Tânia, que estava ali, tão inesperada. Eduardo, temos que falar sobre quem Leonardo realmente é. Sua voz era forte, mas ao mesmo tempo acariciava um segredo antigo. Os olhos dela se encontraram com os de Eduardo, e ali, entre a incerteza, uma luz acendeu no coração dele. O que você quer dizer? Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse uma tempestade a se construir. Ele é nosso, Eduardo. Ele é a prova do nosso amor, do que construímos juntos. Mas isso é mais que uma simples ligação. É algo que seus pais desconhecem, e a verdade, agora, estava abraçando todos ao mesmo tempo. Então, o que faremos? Eduardo perguntou, sua voz cheia de emoção. Temos que lutar pela vida da criança, pelos segredos que precisam vir à tona. Não podemos deixar isso vencer. A determinação em Tânia foi contagiante, mesmo num mar de emoções oscuras. E assim, Eduardo tomou a decisão. Olhou para Júlia, para Raquel, para todos. Um fio de esperança começou a se entrelaçar nesse caos. Nós vamos descobrir a verdade, para o bem do Leonardo. A força nas palavras dele ecoou. Com cada um deles se dirigindo ao quarto, havia, no entanto, um novo fôlego no ar. Uma conexão profunda e difícil. Estava longe de ser o fim, mas um novo começo se acendia. As feridas e os segredos estariam prontos para serem desvendados. E enquanto a equipe médica se preparava,
Eduardo respirou fundo, um novo senso de propósito pulsando em suas veias. O futuro ainda era incerto, mas eles estavam juntos, mais fortes, mais unidos. E ao final de tudo isso, você se pergunta: o que aconteceria a seguir? O que mais a vida de Eduardo e sua família ainda guardava? Isso você só descobrirá se inscrever agora. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar este algoritmo juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso pode se desenrolar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e somente os verdadeiros fãs sabem a importância disso. Vamos juntos, porque a história ainda não terminou.